gente, do Ismael Moraes, essa entrevista tá enorme, mas é uma coisa preocupante aí nos nossos setores progressistas, tá? Bom dia aí, democratas. Eu sugiro que vocês leiam essa matéria depois na íntegra, tá? Para vocês entenderem exatamente o teor. Mas é o seguinte, gente, o Roberto Requião, ex-governador do Paraná, deixou o PT, tá? Eu vou ler o resumo da notícia, eu não vou ler a entrevista toda porque é enorme. Mas é o seguinte, Requião anuncia desfiliação do PT, uma entrevista exclusiva revela os motivos por trás da decisão. Na manhã desta quarta-feira, dia 27 de março, o ex-governador do Paraná, Roberto Requião, concedeu uma entrevista exclusiva ao blog do Ismael, anunciando a sua desfiliação do Partido dos Trabalhadores. O anúncio surpreendeu o cenário político nacional e levantou questionamentos sobre os rumos do partido e da esquerda brasileira. Nessa matéria trazemos uma análise detalhada dos principais pontos abordados por Requião durante a entrevista. Durante a conversa com Ismael Moraes, Requião explicou os motivos que o levaram a deixar o PT, partido ao qual ingressou com o objetivo de combater o liberalismo e apoiar a eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, o ex-governador expressou a sua desilusão ao perceber que o PT havia perdido a sua função transformadora no cenário político brasileiro. Para Requião, o partido aderiu à direita, abandonando os princípios que o levaram a se filiar inicialmente. Requião não poupou críticas ao PT e ao governo Lula, apontando alianças questionáveis e políticas que, na sua visão, prejudicam o país. Ele destacou o apoio do PT ao pedágio do Paraná, em uma questão que ele combateu fortemente, e a venda de empresas estatais como a Copel e a Sanepar. Além disso, Requião criticou a postura do governo federal em relação à Petrobras e as políticas econômicas adotadas, que ele considera prejudiciais ao país. Ao ser questionado sobre o seu futuro político, Requião afirmou que ainda não definiu seu próximo partido, mas deixou claro que buscará uma sigla que esteja alinhada aos seus princípios e ideais. Ele descartou qualquer possibilidade de aderir à direita e reafirmou seu compromisso com a esquerda e com a luta pelos direitos dos trabalhadores e pela soberania nacional. A entrevista de Roberto Requião ao blog do Ismael não apenas revelou os motivos por trás da sua desfiliação do PT, mas também trouxe à tona importantes reflexões sobre o cenário político brasileiro. As críticas e análises feitas pelo ex-governador servem como alerta para a esquerda brasileira, instigando-o a repensar as suas estratégias e reafirmar o seu compromisso com os ideais progressistas transformadores. Eu tenho algumas considerações sobre essa matéria aqui. Legal, o Ismael deu bem o contexto. Eu gosto bastante do governador Requião. Vou falar pra vocês assim como jornalista. Ele é uma ótima fonte, uma pessoa que conhece a história do Paraná. E que foi um cara que, quando eu estava afiliado ao MDB, quando o MDB do Temer deu golpe na Dilma, ele teve um apoio quase restrito à Dilma, contrariando o próprio partido que ele fez parte. Ele fundou, se eu não me engano, acho que o MDB no Paraná. Só que o governador teve uma postura muito ruim, na minha opinião, e eu falo isso porque eu acompanhei lives que ele participou, quando apontaram falas problemáticas e até racistas que ele fez ao deputado Renato Freitas. E eu nunca achei que o Requião se retratou muito bem sobre essa questão. Podem me chamar de identitário, podem me chamar a respeito do que vocês quiserem, mas eu acho que ele se ferrou aí. As críticas que ele faz à questão do pedágio no Paraná procedem, mas a maior parte da culpa não é do PT, e sim do governador Ratinho Júnior, que ele justamente faz uma oposição muito interessante. O Requião queria, por exemplo, a vaga de senador do Moro. Ele tinha ambições maiores no partido, acho que ele queria ser melhor abraçado. E o que eu tô achando que vai acontecer é que ele e o Requião Filho, muito provavelmente, vão pro PDT. Eu espero que ele não se torne assim um rancoroso como o Ciro Gomes se tornou nos últimos anos. Mas é fato, o PT não abraçou o Requião e o Requião também fez algumas coisas que complicaram politicamente a situação dele. Outro dia eu tava vendo ele dando entrevista no Antagonista, então é fogo. O cara permanece na esquerda, mas acaba dando alimento pra direita também, né? E vamos ver aqui um trecho da entrevista, só pra eu ser justo aqui, porque ele tomou uma decisão importante, né? Vamos ver uns minutinhos aqui da entrevista dele pro Ismael. O pé continua o mesmo. Meta de inflação, dólar flutuante, superávit primário. Isso é um absurdo. E a crítica que se fazia retoricamente ao Banco Central acabou.
Eles são parceiros agora. O Haddad recebe prêmios em parceria com o Roberto Campos Neto. Então, eu estou vendo que a importância que o PT teve, pela qual eu entrei, era válida. Nas mesmas circunstâncias, eu faria isso de novo. Mas não é mais um partido transformador. Eles estão com o governo na mão, distribuem cargos aqui e ali, e aqui em Curitiba resolveram fazer uma aliança para a prefeitura com um sujeito que já foi prefeito por 2 anos, era vice do Beto Richa. Só falta agora, na próxima eleição para o governo do estado, lançarem o Beto, com o apoio do PT e da Frente da Esperança. Bom, eu não poderia, de forma alguma, na idade que eu estou, com a história da minha vida, aderir a isso. Eu quero o Brasil transformado. Eu quero evolução no sentido da soberania brasileira, da elevação cultural das pessoas, da elevação econômica dos filhos da nossa geração. Eu não posso me conformar com essa regressão da frente da desesperança. Então, eu saio e vou procurar uma outra estrutura partidária que eu ainda não defini qual seja. O Requião. Esse é Roberto Requião, gente. Respeito a decisão dele, volto a dizer, mas eu tenho essas pontuações a fazer a respeito da decisão aí da postura que o Requião teve a respeito de alguns assuntos, que geralmente essa galera desenvolvimentista fala: ah, você é identitário, você é isso, você é aquilo. E, gente, posturas racistas ou preconceituosas não dá pra gente passar pano, né? Eu acho que ele podia ter se retratado melhor nesta questão. Vamos lá, então.